Capítulo 8. Devoção ao Sagrado Coração. Um raio de glória preenche o espaço com música aurífera. Após longo atraso, não cortou o silêncio. Raro momento de alegria que esquece o passado. Lady Margarida Sackville. Considerar-se uma criança nos braços de seu Pai Celeste, consagrando todo o zelo ao seu Sagrado Coração, esquecendo de si mesmo na consciência de seu poder e no reconhecimento da própria impotência, são atitudes que nos separam de nós mesmos. Liberta-nos das correntes da servidão e estabelecem dentro de nós firmeza e confiança. Como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, conscientes de nossa debilidade e confiados até a audácia em sua bondade de Pai. Na obra de nossa santificação, nada podemos fazer sem a ajuda da graça. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Coríntios 12, 3. Não podemos nem mesmo produzir um pensamento que seja meritório. A graça sobre a qual repousa nosso fundamento espiritual e sobre a qual depende todo edifício é um dom gratuito e livre de Deus, tão além de nossa compreensão que não podemos sequer conceber sua ação ou perceber seu movimento. Como o vento não se sabe de onde vem nem para onde vai, embora possamos ouvir seu som e ver o resultado de sua força. Às vezes, a graça flui na alma como um rio largo e tranquilo, penetrando os sentidos, enchendo a alma com a consciência de sua presença silenciosa e invisível. Outras vezes, choca-se contra nós como as ondas de uma violenta rebentação, conquistando e varrendo tudo em seu caminho com sua força irresistível. Ou ela é o suave murmúrio da brisa, reconfortante que gentilmente acaricia, ou um holofote ofuscante que derrama sobre a alma inundações de luz e amor, que tudo apaga, ímpeto que nos capacita a fazer qualquer coisa. Seja qual for o disfarce, é no tempo e ritmo de Deus. Retira-se também, segundo a vontade dele, não podemos detê-la, segurá-la, convocá-la. Tão subitamente como a graça vem, ela se vai, deixando-nos sem força ou energia, como disse uma vez Santa Teresa de Ávila, para matarmos uma formiga. A ação de Deus é absolutamente poderosa. Ela castiga a quem quer e fortalece a quem quer. Nossa parte é nos entregar a sua misericórdia, concentrar-nos na única coisa que nos é pedida, que limpemos nossas vidas, não colocando nenhum obstáculo à sua ação. Assim, do Senhor é a tarefa de preencher nossas almas uma vez que tenhamos limpado o terreno necessário. Ele o fará a menos que o impeçamos, tornando o feito impossível por meio da nossa interferência prematura ou teimoso apego a nossas próprias ideias. Até agora fizemos apenas uma menção passageira à devoção ao Sagrado Coração, que foi uma influência tão poderosa em toda a vida e espiritualidade de Santa Teresa Margarida. Parece-nos oportuno fazer uma pausa aqui enquanto ela examina a biografia de Margarida Maria Alacoque, para considerarmos algum aspecto e implicações do nome que agora lhe foi concedido na vida religiosa. Teresa Margarida estava muito à frente da maioria de suas contemporâneas no que diz respeito às suas concepções do Sagrado Coração e do corpo místico. Hoje conhecemos essas doutrinas ricas por meio de pronunciamentos papais, notadamente as encíclicas do Papa Pio XI e Papa Pio XII. O mistério do Sagrado Coração está intimamente entrelaçado com a doutrina do corpo místico, que nenhum dos dois pode ser compreendido à parte do outro, na medida do possível. Mas esses assuntos não eram bem expostos, nem amplamente compreendidos naquela época. Mesmo no Concílio Vaticano I, há um século, os bispos estavam relutantes em aprovar a expressão corpo místico de Cristo como uma definição oficial da natureza da Igreja, algo que parece quase incompreensível para esta geração que cresceu com o termo, o corpo místico de Cristo. É uma expressão que contribuiu muito para o discernimento e percepção espiritual de Teresa Margarida, permitindo que vislumbrasse um vasto horizonte aberto à sua mente. Só Deus pode nos manter em equilíbrio, somente nele podemos amar os outros, sem nos dissiparmos em emoções vagas ou em uma filantropia pessoal. Por ser o centro do universo, ele pode equilibrar e unificar todas as coisas. Desde a infância, Teresa Margarida aprendeu a verdade das palavras do apóstolo, que é que possuis que não tenhas recebido. Coríntios 1, 4, 7.
Mas nós, tendo recebido um presente tão grande, o próprio Deus, embora indignos, temos um dom infinito a oferecer de volta à infinita majestade. Repetidamente, durante o dia, recorda Padre Delfonso, ela ofereceu o preciosíssimo sangue de Jesus ao Pai para agradecer a sua divina majestade por todos os benefícios que nos concedeu. Ela fazia isso especialmente enquanto ajudava na igreja. O Sagrado Coração e o preciosíssimo sangue, o santo nome em Jesus Cristo, devemos viver e em seu nome comparecer diante de seu Pai Celestial. Assim, centralizando as suas práticas devocionais na sagrada humanidade de Cristo, ela personifica as palavras do Papa João 23. Para iluminar e encorajar a adoração a Jesus, nada melhor do que meditá-lo e invocá-lo na tríplice luz do nome, do coração e do sangue. Sangues Christi é a nota mais alta do sacrifício redentor de Jesus, que se renova mística e realmente na Santa Missa e dá o sentido e a orientação à vida cristã. Nota de rodapé. Carta do Papa João 23. In Tempio Máximo às monjas e virgens consagradas de todo o mundo católico na iminência da celebração do Concílio Ecumênico Vaticano II. E o Santo Padre continua citando Aurietis Aquas, a encíclica do seu antecessor, o Papa Pio XII. Em verdade, se ponderam devidamente os argumentos em que se funda o culto ao coração ferido de Jesus, todos verão claramente não se tratar aqui de uma forma qualquer de piedade que se possa pospor a outras, ou ter em menos, mas sim de uma prática religiosa sumamente apta para alcançar a perfeição cristã. O padre Delfonso disse mais tarde sobre Teresa Margarida. Ela considerava o Sagrado Coração como o centro do amor, de onde o Verbo Divino nos amou desde toda a eternidade. Considerava que esta devoção significava amar Nosso Senhor incessantemente em resposta ao seu amor. Ela desejava que o Sagrado Coração fosse acrescentado ao seu nome, entendendo que não queria viver e respirar a não ser amando-o com todas as suas forças. Este é o significado que eu acredito que ela deu a esta devoção, fazendo-a consistir completamente em retribuir seu amor. O zelo ardente que a consumia em sua juventude tinha suas raízes no amor humano e divino do Sagrado Coração, que a atraía para o foco de seu amor e de seu anseio pelas almas, elevando a caridade do seu interior. Não nos surpreende que Deus derramasse suas graças abundantes sobre a alma tão generosa. Vossa medida será a minha medida, diz Nosso Senhor a Santa Catarina de Sena. E São Bernardo nos disse: a medida de nosso amor a Deus deve ser amá-lo sem medida. Se nosso próprio amor e generosidade não tiverem limites, também o dele não terá. E como seu dom é infinito, de fato receberemos medida plena e transbordante. Era na contínua contemplação dos mistérios do sofrimento de Cristo que Teresa Margarida treinava as virtudes solidamente cristãs, em vez de se perder em devaneios sentimentais, lançando assim, na medida do possível, a uma criatura as bases de uma verdadeira compreensão de caridade divina. Sobre o culto do Sagrado Coração, Papa Pio XII declarou: com efeito, se lhe considerarmos a natureza particular, é evidente que este culto é um ato de religião excelentíssimo, visto exigir de nós uma plena e inteira vontade de entrega e consagração ao amor do Divino Redentor, do qual é sinal e símbolo vivo o seu coração transpassado. Consta igualmente, em sentido ainda mais profundo, que este culto aprofunda a correspondência de nosso amor ao amor divino. Nota de rodapé. Carta encíclica Aurietis Aqua do Sumo Pontífice Pio XII sobre o culto do Sagrado Coração de Jesus em 1956. Aurireis águas com gáudio das fontes do Salvador. Isaías 12:3. Com essas palavras, o Papa Pio XII abriu sua encíclica
Auriesis Aquas, na qual destacou que o coração de Jesus, mais do que todos os outros membros do seu corpo, é o indicador natural ou o símbolo de sua caridade sem limites para com a humanidade. Os falsos princípios do materialismo se difundem teórica e praticamente, e ouvindo com as paixões desenfreadas, são continuamente exaltadas, como estranhamos que em muitas almas se arrevessa a caridade, que é a suprema lei da religião cristã, o fundamento mais firme da verdadeira e perfeita justiça, o manancial mais abundante da paz e das castas delícias. Já o advertiu nosso Salvador. Pela inundação dos vícios, arrefecerá a caridade de muitos. Mateus 24:12. À vista de tantos males que hoje como nunca corrompem profundamente os indivíduos, as famílias, as nações e o mundo inteiro, onde acharmos, veneráveis irmãos, um remédio eficaz, poderemos encontrar alguma devoção que seja superior ao culto augustíssimo do coração de Jesus, que corresponde à melhor ídole própria da fé católica, que com mais eficácia satisfaça as necessidades atuais da Igreja e do gênero humano? Que homenagem religiosa mais nobre, mais suave, mais salutar do que este culto que se dirige toda a própria caridade de Deus? Por último, que pode haver de mais eficaz do que a caridade de Cristo, que a devoção ao Sagrado Coração promove e fomenta cada dia mais, para estimular os cristãos a praticarem em sua vida a lei evangélica, sem a qual não é possível haver entre os homens paz verdadeira, como claramente ensinam aquelas palavras do Espírito Santo. Obra da justiça será a paz. Isaías 32:17. Foi seu pai que introduziu Teresa Margarida a esta devoção quando ainda era uma criança, plantando assim a semente que iria crescer e desabrochar em toda a sua espiritualidade maravilhosa e simples. Seu próprio amor pelo Sagrado Coração era intenso. Na verdade, era a força forte e central de sua vida. Nas suas falas, assim como em todas as suas cartas existentes, a menção aos corações de Jesus e Maria é recorrente, e nas cartas que Inácio escreveu à filha, sobretudo durante seus 5 anos e meio de Carmelita, a referência a esta devoção e sua eficácia são abundantes. Assim, desde a mais tenra idade, Teresa Margarida foi levada gradualmente a perceber que o coração de Cristo é o símbolo e a fonte do amor infinito, de cuja fonte pura já aprendera a tirar as águas da Igreja. A devoção ao Sagrado Coração não recebia naquela época a aprovação irrestrita ou o lugar na vida espiritual católica que desfruta hoje. Apesar da revelação a Santa Margarida Maria Alacoque, um século antes, e só garantia ao padre Croisset que seu livro Devoção ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo estava tão completamente de acordo com os desejos de Nosso Senhor que nenhuma alteração seria necessária. O livro permaneceu em circulação por apenas 13 anos. Publicado em 1691, um ano após a morte de Margarida Maria, foi inserido no Índice dos Livros Proibidos em 1704, do qual só foi retirado em 1887. Em 1729, a Santa Sé recusou a instituição da festa, que mais tarde foi permitida em 1765, ano da vestimenta de Teresa Margarida pelo Papa Clemente XIII, que assinalou que desejava chamar a atenção para o amor divino que se fez homem para nos redimir, aprovando o símbolo do Sagrado Coração. O culto foi atacado por muitos lados e, de fato, a palavra devoção, que adquiriu conotações infelizmente sentimentais, não é a expressão mais apropriada para denotar o culto que prestamos à sagrada humanidade de Cristo. O Sagrado Coração não é um santo superior, mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade, na qual as naturezas divina e humana estão indissoluvelmente unidas e não devem ser pensadas isoladamente do Deus-homem. A Santa Sé nunca demonstrou muita simpatia por qualquer tentativa de desmembrar Cristo, rejeitando cultos individuais de suas mãos, pés, cabeça, etc., embora naturalmente a sua face mantenha uma posição única e prontamente compreendida. Mas enquanto o coração é certamente um símbolo nosso, nossa devoção não termina com o seu coração humano, pois embora tenhamos o hábito de falar que amamos alguém de todo o coração, as emoções não estão assentadas no coração. Amor e tristeza e alegria não residem no coração
nem são produzidos por ele. E o culto atual do Sagrado Coração, que desempenha um papel tão importante em nossa vida cristã, é simplesmente a devoção a Nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com o desejo de retribuir seu amor esmagador pelo homem e reparar a ingratidão daqueles que negligenciam ou rejeitam esse amor. Inácio havia explicado isso à filha quando, ainda pequena, ela lhe perguntava: quem é Jesus Cristo? Contemplamos o amor divino e humano de Cristo por nós e vemos a frequência com que é totalmente repelido e quão raramente é plenamente apreciado ou retribuído com generosidade e gratidão. A devoção do Sagrado Coração pertence à doutrina do corpo místico, no qual todos somos incorporados pela graça e assim, verdadeiramente nele vivemos, movemos e existimos. Atos 17, 28. Embora o Sagrado Coração seja, em certo sentido, um aspecto da vida divina em forma humana, sendo prontamente inteligível e atraente, pode-se dizer o mesmo do mistério da encarnação. É algo completamente incompreensível à mente, especialmente aqueles que consideram apenas o aspecto humano do coração amoroso, que tão pronta e convenientemente perdoa as nossas transgressões e passa a eternidade oferecendo a outra face. A palavra encarnada de Deus é uma grande e poderosa maravilha, assim o amor do seu coração humano. Diante dessas considerações, é compreensível que este culto tenha sido mal compreendido e distorcido com tanta frequência. Teresa Margarida disse que foi este título amoroso que a fez criar coragem, apesar de sua extrema indignidade, para se aproximar sem medo de um Deus que é tão grande, justo e terrível, porque esse título também nos diz que ele é um Pai que nos ama, nosso querido Pai cheio de amor e misericórdia. Certa vez, ao discutir as palavras do Evangelho, ninguém pode vir ao Pai senão por mim, Teresa Margarida falou longamente sobre o texto. Nosso Senhor é tudo, nosso amoroso Pai é tudo, Ele é o princípio de tudo e esse amor é o próprio Deus. O espelho que devemos consultar para chegarmos à união divina é o Sagrado Coração de Jesus, crucificado. Deve-se retribuir o amor com amor. E o que podemos fazer para retribuir na mesma moeda a Deus que nos ama tanto, apesar de nossa grande indignidade? Como pode o nada equilibrar-se entre si mesmo e a plenitude infinita? Faloemos, esforçando-nos para corresponder com Cristo crucificado, imitando o melhor que pudermos a humildade, a mansidão e gentileza do seu Sagrado Coração. Falando de Teresa Margarida, quem canonizou o Papa Pio XI disse: é no nome dela que encontramos a explicação do seu maravilhoso segredo. Foi na intimidade do seu coração, com o Divino Coração. Foi a sua maravilhosa devoção ao coração de Cristo, uma devoção que se estabeleceu em meio a dificuldades que hoje consideraríamos absurdas, mas ainda reais, brotando do zelo frio de uma seita que nada sabia do amor de Deus, porque desejava compreender apenas sua majestade e sua grandeza. Teresa Margarida nunca tinha encontrado essa atitude em casa. Era uma contradição direta com o calor do clima religioso em que ela havia sido criada. Já mencionamos a profunda devoção de Inácio ao Sagrado Coração e o mesmo se pode, sem dúvida, presumir de seu irmão jesuíta, Padre Diego Redi. No entanto, em Santa Polônia, Ana Maria obviamente teve algum atrito fundamental com Dom Bertone, o capelão do convento, e como ele era particularmente contrário ao culto do Sagrado Coração, não é improvável que sua atitude fosse a razão da incapacidade de Ana Maria abrir seu coração e sua alma ao padre quando sentiu a necessidade de alguma orientação espiritual. Quando questionado posteriormente sobre a conduta de sua ex-penitente, Dom Bertone surpreendeu a todos ao dizer bruscamente: ela era uma menina insolente como todas as outras. Dom Bertone obviamente não era popular com o corpo estudantil, e partiu dele a mais severa censura dirigida a Teresa Margarida durante toda a sua vida. Certamente não é fantasioso ligar a opinião desfavorável do padre sobre uma criança boa e dócil com sua desaprovação do seu intenso amor ao Sagrado Coração, pois sempre que as revelações de Paraimonial eram mencionadas, atacava ou denunciava violentamente sua autenticidade.
Ana Maria era capaz de defender a sua devoção com vigor e até acaloradamente, e não seria surpresa saber que um confronto direto ocorreu nesta relação, onde duas pessoas de mente forte tinham opiniões tão conflitantes. Foi o provincial carmelita padre João Colombino, que conhecia bem tanto Inácio quanto a filha, que sugeriu que ela lesse a biografia de Margarida Maria. Nota de rodapé. Não o estudo exaustivo do padre Croisset, antigo diretor de Santa Margarida Maria, que naquela data ainda estava no índice. Voltando ao texto, Teresa recebeu um forte impulso à devoção a estudar. Como a vocação de Margarida Maria consolidou seu amor ao Sagrado Coração, ela decidiu adotar a Visitandina como a sua mestra de noviça e aprendeu com ela o segredo que seria então a base sólida de sua própria vida de sacrifício oculto. Sofrer e calar-se por Jesus, retribuir o amor com amor. Esse segredo se tornou tão completamente o tema de sua vida que cada ação era gradualmente trazida a seu foco, até que finalmente todas as coisas eram realizadas em comunhão íntima e pessoal com o Sagrado Coração, mas em qualquer isolamento egoísta, mas em resposta generosa e completa às inspirações da graça e às exigências da caridade fraterna. Uma vida espiritual baseada em um fundamento tão sólido não poderia deixar de ser frutífera, diz o Papa Pio XI. Não hesitamos em afirmar que o culto do Sagrado Coração de Jesus é a escola mais eficaz da caridade divina. A influência de Santa Margarida Maria sobre Teresa Margarida é evidente em muitos dos temas e máximas que se encontram nos escritos e na espiritualidade de sua jovem discípula italiana, especialmente no sentido de confirmar uma convicção já formada nela. O crescimento espiritual de Teresa Margarida apresenta uma orientação bastante dinâmica e original para ser uma mera imitação ou adaptação da vida de Santa Lacoque, a sua, que diferia muito nos aspectos externos. Sua devoção ao Sagrado Coração se consolidou antes de ler sua biografia, mas o livro lhe deu grande prazer ao confirmar suas intuições sobre o amor misericordioso de Deus e seu desejo de que o consolássemos pela negligência de tantos que não o apreciam e não se importam com seu dom. O livro a encorajava em sua escolha por um caminho de sofrimento silencioso e a orientava quanto às normas através das quais a sua autodoação sincera deveria encontrar sua expressão. Agora, com hábito, foi-lhe permitido acrescentar o nome do Sagrado Coração ao seu. E numa súbita iluminação de graça, a jovem noviça percebeu que o nome personificava todo o programa de sua ascensão, o amor. Aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Ele se humilhou, obediente até a morte de cruz. Esses textos se tornaram seus temas favoritos para a meditação. Você não deve se deixar absorver pelas ocupações externas que é obrigada a desempenhar, aconselhou a ela uma de suas irmãs, guardando a melhor parte, que é o coração e a mente, para Deus. E para você mesma, você conversará exclusiva e prontamente com Ele, começará a viver em e para Jesus, colocando pouco a pouco somente seu espírito de submissão, sua obediência simples e cega à vontade do Pai, sua humildade, seu amor, a mansidão e, acima de tudo, seu amor.